E seja muito bem-vindo à correção da segunda parte das questões de matemática do concurso da Prefeitura de Campinas. Nós paramos na questão de número 16. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e, é claro, confira também o nosso curso de matemática para concursos da Banca Vunesp, link na descrição do vídeo. Em uma caixa há bastões de giz branco e bastões de giz colorido, totalizando 40 bastões. Se o número de bastões de giz colorido é igual a 3/5 do número de bastões de giz branco, então o número de bastões de giz colorido é... Muito bem, turma, nós temos o seguinte, o total de bastões, 40 bastões. Então vamos anotar os dados. Em seguida, ele disse que o número de bastões de giz colorido é igual a 3/5 do número de bastões de giz branco. Então, nós temos o giz colorido e o giz branco. Então, o colorido está em função do branco. O colorido é igual a 3/5 do branco. Então, se o branco é x, o colorido só pode ser 3/5 de x. Então, somando tudo, nós vamos ter o total de bastões, certo? Então, somando tudo, nós temos 3/5 de x mais x, e isso resulta em 40. Como nós temos uma soma de frações, nós vamos deixar os dois lados aqui na equação do primeiro grau, já que eu tenho aquela fração. Eu vou deixar tudo dividido por 5, certo? Que é o MMC entre 5 e 1. Quando não tem nada embaixo é 1. Né? Então, nós vamos ter o 5. Agora, vamos aplicar a boa e velha regra. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 dividido por 5 é 1, vezes 3x, 3x. Sinal de mais. 5 dividido por 1, 5 vezes x, 5x. 5 dividido por 1, 5 vezes 40, nós temos 200. Agora que os denominadores são iguais, cancela, cancela, e igualamos os numeradores. 3x mais 5x, nós temos 8x, que é igual a 200. 8 está multiplicando, ele passa dividindo. Agora, efetuando 200 sobre 8, vamos dividir 200 por 8. Nós temos que o 8 cabe duas vezes ali no 20. 2 vezes 8, 16, o resto é 4. Abaixamos o zero, abaixou de vida. 40 por 8, nós temos 5. Então, nós temos que o x é igual a 25. Ele quer o número de bastões de giz colorido. Giz colorido, nós temos 3/5 de x. Então, se o x, nós temos que ele é 25. Cuidado para você não acabar marcando ali a alternativa C, né? Você tem que efetuar 3/5 de 25. 25 simplificando com 5 dá 5. E 3 vezes 5, por último, nós temos 15. Esse, então, é o número de bastões de giz colorido. 15, alternativa A, de aprovação. Questão 17. Para uma festa foi preparada determinada quantidade de litros de suco. Com essa quantidade, é possível colocar 250 ml em cada um dos copos disponíveis, mas, se forem colocados 300 ml em cada copo, 5 dos copos disponíveis não serão utilizados. O número de litros preparados de suco foi... Muito bem, turma. Inicialmente, vamos pensar o seguinte. Eu não sei qual é o número de copos que foi utilizado. Então, esse número de copos nós podemos chamar de x. Então, temos o seguinte. Se eu utilizar 250 ml em cada um dos copos disponíveis, nós vamos ter a quantidade de litros de suco. Vamos deixar em mililitros por enquanto, né? Então, se eu multiplicar 250 por x, que é o número de copos, isso será igual a 300 ml em cada copo, porém, eu não vou utilizar 5 dos copos disponíveis. Né? Então, eu posso fazer 300 vezes o número de copos
menos 5, pois eu não vou utilizar 5 daqueles copos. E aqui nós devemos deixar parênteses, muito cuidado, porque o 300 vai multiplicar tanto o x quanto o 5. Vamos fazer a distributiva ali. Muito bem, turma. Então vamos resolver agora a nossa equação. E para encontrar o total de litros de suco, é só a gente fazer 250 vezes x ou 300 vezes aquele x menos 5, certo? A gente vai achar em mililitros, é só passar para litros. Muito bem, então 250x é igual, resolvendo a equação, fazendo a distributiva, nós temos 300x, menos 3 vezes 5 nós temos 15, seguido de 2 zeros. Muito bem, vai ficar mais fácil, é claro, a gente deixar à esquerda 300x menos 1500 e à direita 250x, certo? Se A é igual a B, obviamente B é igual a A. A gente pode inverter os lados da equação sem problema nenhum. Muito bem, turma. Trazendo 250x para a esquerda, nós vamos ficar com 300x menos 250x, que é igual a 1500. Aqui deu 50x, que é igual a 1500. Então, x ele será 1500 dividido por 50. Cancelamos esse zero com esse zero. 15 dividido por 5 nós sabemos que é igual a 3, seguido de um zero. Temos 30. Então, nós temos 30 copos no total, certo? Muito bem, queridos. Então, o número de litros preparados de suco. Eu posso fazer 250 vezes 30 ou 300 vezes 30 menos 5 dá 25. Ou eu faço 250 vezes 30, ou então eu faço 300 vezes 25, vai dar na mesma. 250 vezes 30, 25 vezes 3 dá 75, seguido de 2 zeros. Aqui, como a unidade que a gente escolheu foi o mililitro, né? Nós temos 7.500 mililitros. Passando isso para litros é bem simples, é só a gente dividir. 1 litro possui 1000 mililitros, então a gente divide por 1000. Dividir por 1000, eu desloco com a vírgula 1, 2, 3 casas, né? Então vai dar 7,5. 7 litros e meio, alternativa E de exata. Só para a gente conferir, né? Fazendo também, obviamente, 300 vezes. Se o x é 30 menos 5 deu 25, 300 vezes 25 também vamos encontrar 7.500, que é 7 litros e meio também. Show de bola? Questão 18. A medida do comprimento de uma sala retangular é o dobro da medida do lado de uma sala quadrada com 16 metros quadrados de área. Se a medida da largura dessa sala retangular é 3 metros, então seu perímetro é igual a... Muito bem, vamos desenhar um quadrado e um retângulo para ilustrar o nosso problema. E nós temos o seguinte, deixar obviamente fora de escala, só para ilustrar mesmo. Então, a medida do comprimento de uma sala retangular é o dobro da medida do lado de uma sala quadrada com 16 metros quadrados de área. Aqui está a nossa sala quadrada e ela tem 16 metros quadrados de área. Então, inicialmente, qual a medida do lado daquele quadrado? Se eu multiplicar o lado vezes o lado, o número tem que ser 16. Então, qual número vezes ele mesmo dá 16? Obviamente, é o 4, né? 4 vezes 4 dá 16. Se você pensar em lado vezes lado, você vai ter que pensar no seguinte, lado vezes lado é lado ao quadrado, que dá 16. Então, o lado é a raiz quadrada de 16, que é igual a 4, certo? A medida é dada em metros. Então, aqui a medida do lado do quadrado é 4 metros. E agora ficou fácil para determinar o comprimento ali da sala retangular. Então, o comprimento da sala retangular é o dobro da medida do lado da sala quadrada. Então, aqui vai ser o dobro. O dobro é 2 vezes aquela coisa. Então, o dobro de 4, aqui nós vamos ter 8 metros. É o comprimento.
Ele disse, a medida da largura dessa sala é 3 metros. Então, aqui a largura é 3 metros. Ele quer o perímetro. O perímetro é a soma das medidas de todos os lados, o perímetro da sala retangular. Então, isso aqui embaixo é 8, aqui em cima também são medidas congruentes. Isso aqui à direita é 3 metros, aqui à esquerda também. Somando todos os lados, nós vamos ter 3 com 3, 6, com 8, 14, com 8, 22 metros. Então, somando todos os lados, temos 22 metros. Alternativa, portanto, B, de boa questão. Questão 19. 4 amigos marcaram um encontro em um café. Alex não foi o primeiro a chegar, mas chegou antes de Roberto. Beth chegou antes de Denise e Roberto chegou depois de Beth. Nessas condições, pode-se afirmar com certeza que... Muito bem, turma, vamos preencher ali 4 espaços para ficar mais fácil da gente pensar naquele problema. Então, muito bem. Nós temos o seguinte, 4 amigos. Quem são esses amigos? Alex, Roberto, Beth e Denise, né? Alex, Roberto, Beth e Denise. Inicialmente ele disse que Alex não foi o primeiro a chegar, mas chegou antes de Roberto. Então Alex não pode ocupar a primeira posição. A segunda ele pode? Pode, certo. E Alex chegou antes de Roberto, então Roberto ele vai chegar depois. Roberto pode ocupar a terceira posição, em ordem de chegada, certo? Ou também o Roberto pode ocupar a última, ele está chegando depois do Alex. É claro, o Alex pode estar também aqui na terceira posição, certo? Roberto chega depois dele. Porém, o Alex não pode ocupar, é claro, a última posição, porque daí o Roberto teria que ficar antes dele. Nós sabemos que o Roberto ele chegou depois do Alex. Então, nós temos apenas as 3 primeiras possibilidades. Neste tipo de problema, você tem que tomar cuidado por não pensar. Pelo fato dele dizer, Alex não foi o primeiro a chegar, mas chegou antes de Roberto. E pensar que o Alex chegou imediatamente antes do Roberto, certo? Ou ainda que o Roberto chegou imediatamente após o Alex. Dizer que o Alex chegou antes que o Roberto nos remete também à segunda possibilidade, né? Aqui o Alex está antes que o Roberto sem problema nenhum. Não é imediatamente antes, como a gente poderia pensar simplesmente. Muito bem, seguindo, Beth chegou antes de Denise e Roberto chegou depois de Beth. Então, a Beth chegou antes de Denise. Então, posso colocar a Beth aqui em primeiro lugar e a Denise chegando depois. Aqui nós temos que Beth chegou antes que Denise. Pois ele diz, e Roberto chegou depois de Beth. Então, temos mais uma condição. Aqui o Roberto chega depois de Beth? Sim. Obviamente, Beth pode ser a primeira a chegar e a Denise a terceira. Eu tenho aqui que o Roberto ele chegou depois de Beth, certo? E temos também que Beth chegou antes de Denise. Posso colocar a Beth aqui também e a Denise em seguida. Nós temos que Beth chegou antes de Denise, tudo certo. E eu tenho também que o Roberto chegou depois de Beth. Agora ficou fácil da gente fazer a análise. Temos 3 possíveis situações que atendem às condições impostas pelo enunciado. Em todas elas, a única que não troca de lugar ali é a Beth, né? Então, quem chegou primeiro foi a Beth. Então, com certeza, nós temos que Beth foi a primeira a chegar. Isso a gente pode afirmar. Alternativa C, de ciência exata. Vamos seguir. Chegamos à última questão de matemática da prova, a questão 20. A tabela mostra o tempo gasto por uma pessoa na realização de 4 tarefas. Sabe-se que essa pessoa
gosta de assistir um seriado cujos episódios têm duração de 45 minutos cada. Portanto, com o tempo total gasto nessas 4 tarefas, o número máximo de episódios dessa série que poderiam ser assistidos é. Muito bem, turma. Inicialmente vamos calcular qual é o tempo total gasto naquelas 4 tarefas. E vamos lembrar que aquele tempo deve sair em minutos, pois o tempo de cada episódio do seriado está em minutos. Muito bem, corrigir provas nós temos 3 horas e 50 minutos. Então nós vamos ter 3 horas, a gente vai ter 3 vezes, cada hora possui 60 minutos, né? Então vamos multiplicar por 60, então aqui nós vamos ter 180. 180 minutos com a queda de 50 minutos, só aqui nós vamos ter 230 minutos. Depois nós vamos ter 40 minutos, já está em minutos. Pagar contas no banco, fazer supermercado, 1 hora e 40 minutos. 1 hora nós sabemos que equivale a 60 minutos, né? 60. Com 40, então, nós temos 100 minutos. Vamos somar 100. Ao final, nós temos ainda 45 minutos passear com o cachorro. Somando tudo, nós vamos ter 5. 3 com 4, 7 com 4 vai dar 11. Vai 1, 1 com 2, 3 com 4. Então, o total, nós temos o tempo total gasto naquelas 4 tarefas, 415 minutos. Agora, nós vamos ter que dividir aquilo por 45, certo? Porque cada episódio da série tem 45 minutos. Então, dividindo por 45, temos... Quantas vezes o 45 cabe? O 41 é menor, pegamos o 415. 10 vezes 45 daria 450. Vezes 9, 450 menos 45, vai dar 405, né? Então, 9 vezes 45 dá 405. Temos o resto, 10. É claro, você até poderia continuar a divisão, mas você teria que colocar um 0 e uma vírgula. Daria 2, né? 2 vezes 45 dá 90. O resto seria 10. Seria uma dízima, então. 2, 2, 2 e assim por diante. Como nós não temos 9,2 episódios, né? No máximo ela consegue assistir 9 episódios. O número tem que ser inteiro. Então, 9 episódios, alternativa D, de dedicação. Muito bem, queridos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima.